Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um povo da Bretanha nessa nossa saga britânica. E hoje vamos conhecer a história dos Caledônios, esse povo que foi conhecido como os selvagens que viviam além da muralha. Se lembra alguma coisa? Lembra Game of Thrones? Eles inspiraram-se o J.R. Martin a escrever ali a história dos selvagens lá que viviam atrás depois da muralha de gelo. Bom, mas eu vou falar dos Caledônios que inspiraram eles. Esse povo celta que enfrentou diversas vezes os romanos que, como não conseguiam contê-los, tiveram que construir a famosa muralha de Adriano para mantê-los distantes do seu território no sul da Bretanha. Então vamos ver os combates que eles tiveram contra os romanos e, claro, a origem deles, como é que isso, o que é que significa o nome deles, essa região onde eles viviam. Vamos saber mais sobre a história desse povo. Então tem muita coisa interessante a gente ver nesse vídeo. E claro o que aconteceu com eles no final. Mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que tapotem no like e compartilhem com os amigos, que ajude mais o canal a crescer, valorize o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade e idade média, em várias sagas e mini-sagas com reinos, civilizações e muitos personagens. É só dar uma conferida na minha videoteca. E sigam também lá no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados. Também participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem a nossa área de membros com o Acampamento Zelota, onde eu faço conteúdo exclusivo dos vídeos do canal. É uma extensão dos vídeos que eu faço aqui no canal, faço lá na área de membros. Vocês podem fazer parte, o valor é bem barato, o primeiro mês 50% de desconto. É tão barato que vocês vão nem acreditar. E claro, dá um grande suporte aqui para o meu trabalho, para eu continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a história dos Caledônios. Bom, como mencionei, os Caledônios eram uma tribo de origem celta, como grande parte ali dos povos da Bretanha. E eles faziam parte, a princípio, da tribo dos bretões, né, que era um povo que ocupou grande parte também da Bretanha. Bom, eles viviam na região que depois foi chamada pelos romanos de Caledônia, que hoje fica lá na Escócia. Eles viveram por lá desde a Idade do Ferro até a época dos romanos, ou na verdade pós-romanos, que os romanos depois saíram de lá, né? Bom, os Caledônios, eles, como outras tribos celtas lá da Bretanha, eles viviam em assentamentos, diferente de povos celtas da Gália e de outras regiões, na Espanha também. Eles viviam em assentamentos que eram chamados de castro. E como é que esse assentamento era? Era uma coisa bem diferente. Era um tipo de uma fortificação que era construída em cima de morros, que eram feitas pelos celtas desde a Idade do Bronze. Elas eram circulares, então elas serviam tanto para fins de moradia como também militar. Mas assim, não vi nenhum registro de uma tentativa de atacar essas moradias deles. Talvez mais por questões de brigas internas contra outras tribos vizinhas. Bom, e a principal atividade de subsistência deles era a agricultura. Também não existe registro de comércio, né, desse povo, até porque eles, como viviam na Bretanha, que era uma ilha, vocês sabem, claro, ali no Reino Unido, né, não tinha como eles fazerem esses comércios, eles não tinham navios, eles não tinham nada disso. Os contatos que eles tinham eram com os próprios povos que viviam ali mesmo, então era mais para o consumo deles mesmo. Bom, e aí voltando para a Caledônia, é um território que nunca foi conquistado pelos romanos. Existia aí, no caso, um limite, né, que os romanos fizeram justamente como os Caledônios eles eram selvagens e indomáveis. Os romanos foram obrigados a construir não só uma muralha, mas duas. Tivemos a muralha de Adriano, que foi construída em 122 depois de Cristo, levando 12 anos para ser concluída. E depois foi feita uma outra muralha, que foi a muralha Antonina, construída durante o reinado do Antônio Pio. Foi feita 20 anos após, né, para tentar, no caso, conquistar os Caledônios. Mas aí eu vou entrar em detalhes mais na frente. E essa muralha de Antonina, ela ficava entre o estuário de Clyde e o estuário de Forth. Bom, estuário é um tipo de rio, né? Não sei exatamente precisar o que significa estuário, mas quem for de geografia depois coloca aí embaixo nos comentários. Bom, com relação ao significado do nome deles,
O nome dos caledônios vem do galês, que era a língua que os caledônios falavam, que era a palavra cálido, que traduzido para o latim, bom, vai ficar uma coisa bem mais longa, que é aqueles com os pés fortes. Então isso poderia ser uma alusão a eles pelo fato da firmeza que eles tinham nos campos de batalha, ou a sua resistência. Seria basicamente isso. Bom, com relação à aparência, os historiadores romanos e pós-romanos, todos eles chegaram à mesma conclusão. Todos eles eram ruivos, predominantemente ruivos, e tinham braços e pernas longas. Esses registros foram feitos a princípio pelo historiador Tácito, que foi o cara que fez os primeiros registros, o historiador a fazer registros sobre eles, no livro Agrícola. E também esse mesmo registro foi feito bem depois do Tácito pelo Eumênio, que na verdade não era um historiador. Esse cara ele era na verdade escrevia discursos, né, e acompanhou o Constâncio Cloro. Constâncio Cloro que foi imperador romano durante a tetrarquia, né, durante o governo do reinado do Diocleciano. Ele dividiu o Império Romano em 4 partes e uma dessas partes ficou com o Constâncio Cloro, que era a Bretanha, e o Constâncio Cloro também, talvez poucos saibam, mas foi o pai do Constantino o Grande. Bom, esse relato também sobre a aparência dos caledônios vai ser reafirmado pelo Jordanes no seu livro Gética e também por outros historiadores pós-era romana, também na época da modernidade e historiadores contemporâneos. Uma vez que eles viram na Escócia, né? Na Escócia até hoje tem muita gente ruiva, ou não, está até diminuindo, no caso da Irlanda, também perto ali do território dos caledônios, e está diminuindo a população de ruivos, né? Estão até convocando pessoas ruivas de outras nacionalidades para ir morar lá. Bom, mas enfim, voltando para cá, que é que importa. Bom, aí vamos ver esses primeiros confrontos entre os romanos e os caledônios. Bom, o primeiro registro que vai ser feito foi pelo Tácito. Mais uma vez lembrando que esses registros foram feitos pelos romanos, então existe uma certa tendência a favor dos romanos. Então a gente tem que ter uma certa desconfiança. Mas a princípio vamos ter esse primeiro contato que foi em 83 ou 84 depois de Cristo, descrito pelo Tácito, e um combate em que os caledônios foram liderados por Cálgaco. Cálgaco, que em galês significa possuindo uma lâmina. Ele enfrentou o lendário general romano Quineu Júlio Agrícola, que foi o cara responsável pela conquista parcial da Britânia, né, dos romanos, já que eles pegaram a parte do sul da Britânia, e teve esse combate. Segundo Tácito, esse Cálgaco, ele não era considerado um rei pelos caledônios, ele estava mais para um líder dessa tribo. E talvez nem sequer fosse o nome dele. Possivelmente seria um título, que é o mesmo caso de Breno para os gauleses, né, como a gente viu lá no vídeo dos Gálatas. Bom, essa batalha, ela foi uma batalha muito dura. Os romanos depois passaram-se aí mais algumas décadas, e os romanos perceberam que era impossível conseguir conquistar aquele povo, conseguir derrotá-los. Então eles resolvem construir uma muralha durante o reinado do Adriano, que aí durou 12 anos para terminar a muralha gigantesca, e foi concluída em 122 depois de Cristo para separar o território dos romanos da terra dos caledônios, né, que vai passar a ser chamada de Caledônia. Aí no ano de 139 depois de Cristo, os romanos eles vão tentar uma nova ofensiva contra os caledônios. Eles ultrapassaram a muralha. Na verdade existia, né, essa questão da muralha, que nenhum cidadão romano podia ultrapassar a muralha de Adriano. Os soldados que ficavam naquela muralha, eles alertavam: você passar daqui, você está por conta própria, né? Porque a gente não pode garantir a sua segurança. Lá é um povo selvagem, né? Um povo selvagem que vive além da muralha. Então os romanos raramente faziam algumas campanhas fora das muralhas. Mas aí eles conseguiram fazer uma campanha, e eles não conseguem conquistar os caledônios, mas conseguem
fazer com que eles avancem mais, né? Os caledônios, no caso, eles vão mais para o norte do território deles. E os romanos conseguem conquistar mais uma parte do sul da Caledônia, e lá eles constroem uma nova muralha, que foi a muralha Antonina, que vai ter esse nome por conta do imperador da época, que foi o Antônio Pio, e foi construída no ano de 142 depois de Cristo. Essa muralha ficava a 100 quilômetros de distância ao norte da muralha de Adriano. Bom, o objetivo da construção dessa muralha é que os romanos conseguissem conquistar de uma vez por todas os caledônios, e também eles teriam agora duas barreiras de proteção separando o território dos caledônios do território dos romanos. Mas aí não deu muito certo, essa muralha não era tão bem fortificada quanto a muralha de Adriano, e em 158 os romanos abandonaram essa muralha e retornaram para trás da muralha de Adriano. E aí os caledônios atravessaram essa muralha. Ela é pouco conhecida porque realmente sobrou pouquíssimos vestígios dela, com relação, né, fazendo uma comparação à muralha de Adriano, e por isso que na mesma época, né, dos próprios caledônios, ela foi destruída. E aí os caledônios, eles, ao ultrapassar essa muralha Antonina, eles vão para perto da muralha de Adriano, e lá eles encontram um outro povo, que eram os brigantes, que viviam ali bem próximos da muralha de Adriano, na fronteira com o território dos romanos. Quando chegou o ano de 180 depois de Cristo, os caledônios, eles vão se juntar com outras tribos e eles vão conseguir romper a muralha de Adriano, que é uma coisa impensável. Era uma muralha muito bem construída, fortificada, com pedras bastante resistentes, mas eles conseguem fazer um buraco na muralha, e à noite, eles, aproveitando aquela patrulha ali, mais, né, menos soldados, eles conseguem fazer um ataque. E aí os caledônios invadem, passando por esse buraco, e eliminam vários soldados romanos. E possivelmente entre as pessoas que foram vitimadas, no caso os romanos, estava o governador da Britânia, que era o Prisco. Aí as fontes romanas não concordam muito com relação à possibilidade do Prisco ter sido eliminado ou não nessa invasão dos caledônios. Mas o que acontece é que esse Prisco, ele era um governador da Britânia, mas era um cara muito já experiente, muito rodado. Ele já tinha sido governador também da Germânia Superior. Então ele já estava em um segundo mandato em uma segunda província romana. E ele acabou, bom, sumindo da história. O que se sabe é que é possível que o mandato dele tenha acabado antes dessa invasão. Então ele não estava mais presente. Mas com o ataque dos caledônios, ou no caso, ele estando presente ou não ali nesse ataque dos caledônios, ele desapareceu da história. Aí dá essa deixa para que ele possivelmente tenha perdido a vida lá. E aí nós temos uma resposta que os romanos vão dar, que vai ser com o envio do Ulpio Marcelo, que vai para a Britânia com a missão de expulsar os caledônios do território romano. Essa ocupação dos caledônios nessa parte do território romanos, além de ultrapassar, no caso, a muralha, pode ter sido até 187, ou seja, passaram 7 anos no território dos romanos. Então o Marcelo, ele vai para lá sendo enviado pelo imperador Cômodo. Eu acho que não fazia nada, né? Não sabe quem era o Cômodo, né? Filho do Marco Aurélio, que um cara que não tinha a mínima condição de ser imperador romano, e é inacreditável que ele seja filho de Marco Aurélio, mas enfim, era. E o Marco Aurélio fez alguma campanha contra os caledônios, né? Vocês devem estar se perguntando aí, o Marco Aurélio, imperador conhecido como um dos últimos bons imperadores. Bom, Marco Aurélio, ele chegou a fazer uma breve campanha lá, mas ele estava passando por problemas muito maiores, que eram com os germânicos, que estavam tentando invadir o território romano. Além do mais, Roma também passou por um surto, né, de peste bubônica, e muitas pessoas perderam a vida, claro, também os soldados romanos. Ele teve muitas baixas no exército, então ele teve que lidar com isso, né, com a situação dos soldados. Inclusive ele ficou no campo de batalha, e ele acaba se tornando um filósofo como uma válvula de escape aí para isso, né, dessas situações que ele estava passando. Então ele acaba não fazendo assim uma campanha
mais eficiente contra os caledônios por conta disso, né? A preocupação dele era de defender o território romano e não expandi-lo mais. E aí, durante esse reinado do Cômodo, o Ulpio Marcelo ele é enviado para lá e o Ulpio Marcelo acaba conseguindo expulsar os caledônios do território romano e fecha o buraco da muralha. Bom, ele era considerado um cara bastante disciplinador, né? Um cara que teria ali todas as competências para conseguir derrotar os caledônios. Mas na verdade o que aconteceu é que foi feito um acordo de paz com os caledônios para que eles saíssem de lá e voltassem para o lado deles da muralha. E esse acordo pode ter sido feito pelo intermédio dos brigantes, né, que já eram vizinhos ali dos romanos. E foi combinado que os romanos pagariam vários tributos aos caledônios, e esses pagamentos foram feitos até o período do reinado do Sétimo Severo. E depois ele vai fazer campanha para acabar com os caledônios. Bom, mas voltando um pouco atrás, em Dion Cássio, em 197 a.C., ele diz que os caledônios eles acabam rompendo esse acordo que foi feito com o Ulpio Marcelo. Eles se juntam aos meatas e aos brigantes. Bom, eles viram que houve uma situação muito favorável, que a muralha tinha sido desguarnecida. Bom, o que aconteceu para que os soldados saíssem da muralha? Houve uma guerra civil, mais uma vez como várias que aconteceram em Roma, né, sempre lutando ali pelo trono, do próprio governador da Britânia, que na época era o Cláudio Albino, né? Foi um usurpador que tentou tomar o trono romano, né, depois que o Pertinax havia sido derrotado. Pertinax também tinha sido brevemente imperador romano, e nessa história também tinha o Sétimo Severo. O Cláudio Albino ele teve o apoio não só das tropas romanas da Bretanha, como também da Espanha. E aí ele pegou, né, claro, os soldados efetivos militares que estavam na muralha para combater nessa guerra civil que ele teve com o Sétimo Severo. E aí os caledônios aproveitaram dessa oportunidade e romperam um acordo que foi feito com o Marcelo e mais uma vez invadiram o território romano, atravessando a muralha. Bom, a situação ela só foi ser resolvida depois que o Cláudio Albino foi derrotado, quando chega o Vírio Lupo como novo governador da Britânia. E aí ele não tinha homens suficientes, né, já que boa parte ali dos soldados da Bretanha acabaram perdendo a vida, né, nessas guerras civis, essa batalha do Cláudio Albino. E aí ele acaba tendo que comprar a retirada dos meatas. Ele faz um acordo com os meatas, inclusive para que eles não se juntassem aos caledônios em uma confederação, para que esses povos do norte não se unissem em um único povo e se tornassem ainda mais fortes e uma ameaça ainda maior. Bom, acontece que isso acabou não sendo exatamente seguido pelos meatas, já que no final do século II, todos os povos do norte da Bretanha acabam se juntando em torno dos caledônios. Então todos eles acabam escolhendo os caledônios como os representantes dos povos do norte da Bretanha. Todos eles passam a serem conhecidos como caledônios e a viverem na região que fica conhecida como Caledônia, né? Inclusive o nome dado pelos romanos, né? E aí os caledônios eles vão aparecer novamente no ano de 208, já durante esse reinado do Sétimo Severo. Bom, que ele foi até o norte da Bretanha, ele vai no caso ali na sua campanha contra os caledônios, ele vai até a muralha de Adriano e ele precisava de uma vitória importante para se consolidar como imperador. Ele teve, claro, suas guerras civis, mas não é nada, né? Isso era para ele conseguir conquistar o trono. Mas ele tinha uma campanha, uma única campanha como imperador, e foi na África, em que ele fez uma campanha contra os Gamarantes. Ele conseguiu derrotar os Gamarantes. Mas ele precisava de uma coisa grande, né, para ele se consolidar como imperador, entrar na história e, né, ter essa sua permanência no trono mantida, não sendo questionado. E a questão é que o Sétimo Severo ele não tinha como pretensão fazer um enfrentamento direto
contra os caledônios, já que ele já sabia que as táticas de guerrilhas deles era uma coisa que os romanos não conseguiam lidar. Então a ideia dele era o quê? De queimar as plantações, né, os campos dos caledônios e eliminá-los pela fome, né? No caso, fazer um genocídio. E aí ele começa essa campanha, claro que o enfrentamento foi inevitável, e nessas batalhas contra os caledônios, 50 mil soldados romanos perderam a vida. Foram muitas baixas. Em 210, o Sétimo Severo, apesar de que ele teve essas baixas, segundo as fontes romanas, mais uma vez coloco aqui, podem ter sido tendenciosas, dizem que os caledônios eles sentiram ali, realmente perderam muitas plantações e com medo de passar fome fizeram um acordo de paz com o Sétimo Severo para se afastarem da muralha de Adriano. E aí foi feito esse acordo de paz. Bom, isso a gente coloca uma dúvida porque logo depois eles vão se juntar novamente com os Maetas para uma vingança. Bom, quem estava acompanhando o Sétimo Severo foi o Caracalla, né, filho dele, que chegou a ser imperador também, e tinha uma fama que não era um cara muito bom do juízo. E o Caracalla, ele mantinha também seu sentimento negativo, né, com relação aos caledônios. Ele também tinha a intenção de acabar com os caledônios. Então ele ia fazer essa campanha junto com o Severo. O próprio Sétimo Severo iria liderar essa campanha. Só que o Sétimo Severo ele adoeceu e acabou falecendo no ano de 211 na cidade de Eboraco. Eboraco, né, que seria o nome da cidade em latim, que hoje é a cidade inglesa de York. Né? Bem mais fácil o nome em inglês. E aí o Caracalla ele vai dar sequência a essa campanha mesmo após o falecimento do pai. Só que aconteceu o seguinte, as tropas romanas da Bretanha não reconheceram como imperador. Aí nós temos duas versões para essa campanha. A primeira versão diz que a campanha aconteceu, né? O Caracalla ele foi, enfrentou os caledônios e conseguiu empurrá-los mais para o sul, né? No caso o território deles, mais ao norte da Bretanha. Só que aí diz que a versão do Dion Cássio, que é a segunda versão, diz que o Caracalla ele não enfrentou os caledônios porque ele tinha uma ameaça forte de perder o trono. Na verdade ele tinha só uma ameaça direta do irmão dele mais novo. Se eu não me engano era o Geta. Mas aí ele faz o seguinte, volta para Roma para ser coroado. E aí essa campanha não aconteceu. Então ele tinha feito um acordo de paz e os caledônios eles recuperam o território que eles tinham perdido naquela campanha contra o Sétimo Severo. E aí vão viver novamente perto da muralha. E aí passaram-se mais alguns anos, quando os caledônios vão ser mencionados de novo, só em 230. E aí já colocamos mais uma vez uma dúvida nesse registro. Bom, foi encontrada uma inscrição na cidade de Camuloduno, que hoje é a cidade de Colchester, lá na Inglaterra, que contava a seguinte história, que um homem se apresentou como o último sobrevivente dos caledônios e que ele relatou de que aquela campanha do Sétimo Severo teve um efeito a longo prazo e que os caledônios acabaram sendo todos eliminados, eles desapareceram, foram extintos. Mas isso acabou sendo ali muito improvável, já que em 305 o Constâncio Cloro, voltando mais uma vez a ele, né, o pai do Constantino, governador da Bretanha, ele fez uma campanha no norte da Bretanha para enfrentar os caledônios. Né? O objetivo dele era de fazer toda a conquista romana da Bretanha. Também não conseguiu. Foi nessa campanha que o nome Pictus foi citado pela primeira vez. E o Constâncio Cloro ele foi lá para enfrentar os caledônios e enfrentou os Pictos. Então essa versão, né, no caso desse registro, pode ser não totalmente correto, como também não totalmente errado. Que é possível de que os caledônios eles tenham se unido
a esse outro povo, que eram os Pictos, que eu já trouxe aqui no canal. Vou deixar até o card para vocês depois darem uma conferida. Já que eles tinham características diferentes, eles também eram ruivos, mas eles se pintavam de azul, eles tinham uma característica diferente dos Pictos. Pode ser que os Pictos dos Caledônios tenham desaparecido ou sido assimilados pelos Pictos, bom, enfim. E também pode ser que realmente a campanha de Sétimo Severo tenha tido efeito. Mas, enfim, os Caledônios depois acabam sumindo na história. E depois, né, os Pictos acabam ficando um bom período ali, dominando também o norte da Bretanha, e não invadiram o território também da muralha de Adriano até a retirada, até a expulsão, no caso os romanos, quando eles abandonam a Bretanha de uma vez por todas, e temos a chegada dos povos germânicos, né, os ângulos, os saxões, os jutos, que vão fazer a formação aí da Inglaterra e da Grã-Bretanha. Bom, e como eu falei, né, não é um bait esse vídeo, esse povo acaba de fato sendo uma inspiração para o J.R.R. Martin para criar esse povo considerado como povo livre ou o povo selvagem além da muralha. E a muralha de Adriano serviu como inspiração para a criação da muralha de gelo, né, feita lá na história de Game of Thrones, né? Inclusive o próprio mapa, que eu vou mostrar lá no curta com o Zelota, é muito parecido com o mapa da Bretanha, inclusive até a posição da muralha de Adriano. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima semana, talvez seja o penúltimo vídeo do ano, enfim, vamos ver. Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até semana que vem, falou pessoal.